Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre superfícies equipotenciais e blindagem eletrostática. Então vamos entender primeiro o que são superfícies equipotenciais. Gente, equipotencial significa potencial igual. Então eu estou falando de linhas ou de superfícies que apresentam o mesmo potencial elétrico. Então, aqui, a gente vai trabalhar com superfícies que tenham o mesmo potencial, ou seja, o mesmo valor de V, mesmo potencial elétrico. Então, essas superfícies, elas são lugares, né? Lugares, linhas. Quando eu falo de lugar, a gente está trabalhando mais com regiões do espaço onde eu tenho o mesmo potencial elétrico. Então, vamos entender como que funciona isso. Coloquei aqui uma carga positiva, ok? A gente sabe que o campo elétrico em uma carga positiva ele é radial para fora. Então, o campo elétrico ele está saindo da carga positiva e na carga negativa esse campo elétrico está entrando, ok? Então, ele sai da carga positiva e entra na negativa. Aqui de laranja, eu tenho as minhas linhas de força, tá? Entre as cargas. São as regiões, são as linhas de campo elétrico, de força que existe entre essas duas cargas, né? São cargas que estão produzindo um campo elétrico. Essa região do espaço entre elas, que eu tracejei aqui, de marrom, seria a minha superfície equipotencial. Aí vamos a algumas regras. Gente, a superfície equipotencial, ela vai ser sempre perpendicular à linha de força. Então, você vai traçar a sua linha de força, de campo, né? Entre as cargas ou para a carga. E você tem que saber que a sua superfície equipotencial vai ser sempre perpendicular a ela. Ou seja, eu tenho que fazer 90 graus entre a minha linha de força e a minha superfície equipotencial. O que eu quero dizer? Essa primeira linha aqui, olha, é uma superfície equipotencial. Então, se eu pegar um ponto que tiver nessa região e um ponto que está nessa região, eu posso afirmar que o potencial do meu ponto 1 é igual ao potencial do meu campo 2. Gente, se eu tenho potenciais que são iguais, o que eu posso concluir? Primeiro, se eu tiver uma carga se movendo do ponto 1 para o ponto 2 ou do ponto 2 para o ponto 1, eu não vou ter trabalho. Por quê? O trabalho ele está relacionado à diferença de potencial. Seria o meu V2 menos o meu V1. Se V2 e V1 são iguais, então eu não tenho trabalho para que a minha carga se mova em uma mesma superfície equipotencial. Agora, se ela sair aqui do ponto 2, da linha potencial A, e for para a minha superfície B, aí eu tenho trabalho, ela está mudando de superfície equipotencial. Mas enquanto eu estiver analisando uma mesma superfície equipotencial, eu não tenho trabalho para movimentar aquela carga ali, ok? Se eu tenho linhas de força que são paralelas, gente, situação em que eu tenho linhas de força paralela, que é esse que está de verde aqui, linhas de força, linhas de campo elétrico paralelas. O que isso indica? Primeiro, indica que eu tenho uma região de campo elétrico uniforme. Ou seja, o meu campo elétrico ele tem o mesmo valor nesse ponto aqui para essa primeira linha. Ele vai ter o mesmo valor para essa terceira linha, para a segunda e para a quarta. Então, é uma região onde o campo elétrico não varia. O mesmo valor de campo elétrico vai valer para a região toda. E a minha linha de superfície equipotencial continua sendo perpendicular. Então, esse tracejado que está aqui de cor de rosa, representa a minha superfície equipotencial. Então, se eu tenho um ponto que está aqui e outro ponto que está aqui, eles têm o mesmo potencial elétrico. Agora, se eu estou saindo de uma região para ir para uma outra região, aí eu já não tenho mais superfícies que são equipotenciais, ok? Então, a minha linha equipotencial,
indica que qualquer ponto que tiver em cima dessa linha tem um mesmo valor de potencial elétrico. Então, esse V aqui é igual ao V de quem está aqui. Toda a superfície aqui potencial é perpendicular à minha linha de campo, ok? E aí, olha só o que acontece. Quando a gente trabalha com superfície equipotencial, cargas que podem ou não gerar um campo, a gente precisa entender que o meu corpo condutor é aquele corpo que é capaz de conduzir, né? Corrente elétrica, conduzir calor e apresenta elétrons livres na superfície, na parte mais superficial. Então, olha, quando o meu corpo condutor está em equilíbrio eletrostático, ok? O que significa eu falar que o meu condutor está em equilíbrio eletrostático? Eu estou dizendo que não existe movimento ordenado de cargas. Gente, o movimento ordenado de cargas significa corrente elétrica. A corrente elétrica é a quantidade de cargas que se movem num condutor em determinada unidade de tempo, mas elas se movem como? De forma ordenada. Se o meu condutor está em equilíbrio eletrostático, eu não estou tendo esse movimento ordenado de cargas, ou seja, eu não estou tendo corrente elétrica. Então, o meu corpo condutor ali não está conduzindo corrente elétrica. Nesse caso, quando eu não tenho um ordenamento de cargas, eu posso afirmar que o potencial, o meu campo elétrico no interior do condutor é zero. Grava isso, gente. Campo elétrico no interior de qualquer condutor que esteja em equilíbrio é zero. E o potencial elétrico é constante em todos os pontos. Então, se eu pego esse ponto A aqui e o meu ponto B aqui embaixo, eu tenho o mesmo valor de potencial elétrico. Mas dentro do meu condutor, o campo elétrico é zero, tá? Se o meu condutor tiver algum tipo de ponta, então vamos supor que ele não é arredondadinho, ele tem uma ponta aqui, olha. A tendência é que as cargas se acumulem nessa ponta. A minha densidade, D1 é a minha densidade de cargas nessa superfície, é maior do que D2, que é essa superfície do outro lado. Então, D1 é maior do que D2, por quê? Porque D1 é uma ponta. A tendência das cargas, gente, é se acumularem em pontas. Vocês já viram quando os prédios, eles possuem para-raio? O para-raio é uma ponta, literalmente parece uma antena. Por que é uma ponta? Porque aquela ponta vai atrair a descarga elétrica do raio e vai conduzir aquela corrente que está sendo produzida pelo raio até o solo, tá? Então, você tem lá, ó, o para-raio, vamos imaginar que aqui está o nosso para-raio lá. Veio a descarga. Essa descarga ela é atraída para essa ponta aqui e aí a corrente vai ser conduzida até o solo para poder se descarregar. O que é a blindagem eletrostática que eu falei então? A blindagem eletrostática é eu garantir que dentro do meu corpo condutor o campo elétrico vai ser zero. Gente, presta atenção aqui nessa pergunta. Por que eu permanecer dentro de um carro ou de um ônibus quando eu tenho uma chuva com relâmpago é mais seguro do que eu sair? O que a gente precisa pensar? Um carro ou um ônibus é feito de metal. Se é feito de metal, ele é um condutor. Dentro de um condutor isolado, o campo elétrico é zero. Ou seja, se eu permaneço dentro do carro ou dentro do ônibus, lá dentro o campo elétrico é zero. Eu vou tomar choque? Não. Eu vou tomar algum tipo de descarga elétrica do relâmpago? Também não. Muita atenção, porque às vezes questões como essas caem, e aí é uma questão de múltipla escolha, tem uma alternativa lá assim. É mais seguro porque os pneus do ônibus são de borracha, e a borracha é um isolante elétrico.
Gente, o pneu do ônibus podia ser feito de ferro. O motivo de ser mais seguro de você não tomar um choque se você permanecer lá dentro é porque no interior de um condutor o campo elétrico é zero. Então as cargas elas vão se espalhar na superfície. Elas ficam na superfície do condutor. A descarga elétrica vai ficar só na superfície. Por quê? O potencial elétrico é constante em qualquer ponto da superfície e dentro. Só que o campo elétrico no interior é zero. Essa ideia, gente, esse argumento foi construído por um cara que se chamava Faraday. Ele fez um experimento que a gente conhece como gaiola de Faraday. Ele entrou dentro de uma gaiola metálica. Vamos imaginar que essa aqui é a gaiola. Ele entrou dentro de uma gaiola metálica e fez o seguinte experimento. Pegou uma linha, amarrou uma chave e fez uma pipa. Colocou uma pipa. Meu desenho da pipa vai ficar lindo. Ó. Aqui é uma pipa. E ele soltou esse papagaio exatamente num dia que estava com chuva. Por que ele botou a chave? Para a chave atrair o raio e ele conseguir provar que se ele permanecesse no interior dessa gaiola aqui, que era um condutor, ele não iria tomar choque. Ele não tomando choque, ele comprovava a ideia do campo elétrico no interior de qualquer condutor ser zero. Então, a partir desse experimento, a gente criou o conceito de blindagem eletrostática. A gente diz que existe blindagem eletrostática quando os elétrons livres da superfície do corpo não se movem em um movimento ordenado e o meu campo elétrico no interior do condutor é igual a zero, ok? É por isso que é mais seguro você ficar dentro do carro. Não é porque o pneu do carro é de borracha ou porque a descarga elétrica não foi alta o suficiente, não. O motivo para isso é a blindagem eletrostática. Dentro de um condutor, o campo elétrico é zero. Quer ver um outro exemplo? Se você pegar uma caixinha de ferro e uma caixinha de madeira, e aí você coloca um celular aqui dentro, celular aqui, celular aqui. Coloca as duas caixinhas dentro de uma gaveta e liga para o celular. Provavelmente o celular que está dentro da caixinha de ferro não vai tocar e o de madeira vai tocar. Por quê? Claro que a gente tem uma interferência das ondas, que é uma interferência que é destrutiva, que está sendo agravada pelo fato de que a gente ter um ferro, sim, mas um segundo motivo é a blindagem eletrostática. Dentro dessa caixinha de ferro, que é um condutor, o campo elétrico é zero, então eu não tenho condução de energia ali, ou seja, as minhas ondas que estão sendo emitidas do celular para que ele consiga captar, não chega aqui dentro, porque as ondas estão vindo, eu estou ligando, as ondas estão vindo, só que por blindagem eletrostática, o campo elétrico aqui dentro é zero, as ondas não entram para entrar em contato com o telefone e ele poder tocar, ok? Então, pessoal, é isso. O objetivo dessa aula é falar um pouco sobre a blindagem eletrostática, falar um pouquinho sobre superfícies equipotenciais, né? Superfícies que apresentam o mesmo potencial elétrico e entender que essas superfícies elas sempre estarão perpendiculares às linhas do campo, ok? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!